Garcia Pereira, Sampaio da Nova pode ser o candidato da esquerda? Bom, boa tarde, antes de mais. Eu acho que antes disso há um ponto que importa sublinhar. Eu acho que há uma necessidade de os candidatos às próximas eleições presidenciais se apresentarem todos antes das eleições legislativas. Acho que o facto destas se realizarem com candidaturas já perfeitamente definidas é muito importante do ponto de vista da clarificação da situação em Portugal. Ponto 1. Ponto 2. Entendo que aquilo de que o país necessita é de um cidadão democrata e patriota que esteja nas antípodas do Presidente da República de direita, ignorante, inculto e revanchista como aquele que nós temos tido com Cavaco Silva. E, portanto, ainda é cedo para se tomar uma posição a dizer que é este ou aquele candidato. Agora, aquilo que entendo que todos os democratas e patriotas se devem preocupar é em unirem-se para escolherem um único candidato e fazerem eleger. Porque, sob esse ponto de vista, considero que Manuel Alegre tem razão quando chama a atenção para o facto de ter sido a divisão no campo democrático que elegeu o atual Presidente da República, que tem sido um desastre não apenas para a democracia, como para o país. E acho que isso deve ser sublinhado. É importante que a esquerda se une em torno de um Não candidato. é mais amplo do que a esquerda. Atenção, eu estou a falar em forças democráticas e patrióticas, que é uma coisa bem mais ampla do que unicamente, haver digamos, candidatos definidos dos dois lados. E as forças democráticas e patrióticas, aquelas que querem defender o país, que prezam suficientemente o seu país para não concordarem com a venda do país a retalho, para não concordarem com a verdadeira ditadura política e social que tem estado a ser paulatinamente instalada à pala da ditadura financeira, das políticas de austeridade e das medidas da Troika e da sua continuação. De facto, um Presidente da República que respeita a Constituição, um Presidente da República que esteja lá, de facto, para defender a liberdade e a democracia e não para sustentar o governo da sua própria cor. E eu acho que isto é muito importante e que deve ser a preocupação fundamental de todas as forças democráticas e patrióticas. Mas quem é esse Presidente da República, no Isso seu veremos entender? em função, Já surgiu ou ainda espera que surja? isso veremos em função das candidaturas. Ainda é cedo para se tomar uma posição quanto a isso. Se me está aqui a perguntar se acho que Sampaio da Nova é ou deixa de ser, eu diria que ele reúne algumas das qualidades e das características. É, portanto, uma possibilidade, revela algumas das qualidades que eu considero adequadas para um Presidente da República. Não está fora das possibilidades de escolha, mas vamos deixar que as coisas se clarifiquem. Garcia Pereira, o PS deve oficialmente apoiar a candidatura de Sampaio da Nova ou, como diz António Costa, ainda é cedo para tomar uma decisão? Bom, antes de mais eu queria dizer que queria pronunciar-me relativamente a essa história do currículo do Presidente da República, porque eu já lá vou. Para se ser Presidente da República é preciso ser-se cidadão português maior de 35 anos. Para se ser um bom Presidente da República é preciso ser democrata e patriota. Aquele perfil que Cavaco Silva traçou é um perfil que visa condicionar as eleições presidenciais, tal como ele já procurou condicionar as eleições legislativas. E visa, exatamente, abrir o caminho à continuação no poder do governo de traição nacional, PSD-CDS. Cavaco Silva está a fazer campanha eleitoral neste momento, já quer pelas legislativas, quer pelas presidenciais, pelo PSD e pelo CDS. Um Presidente da República que faz isso deve ser pura e simplesmente corrido. E isto deve ser dito com todas as letras. O Presidente da República, o Cavaco Silva tem sido um Presidente da República indigno do cargo que desempenha, que violenta a Constituição todos os dias e cuja função principal, que aliás ficou definida no célebre discurso da tomada de posse, em que ele deixou claro perante o país que, tendo vencido essas eleições, não ia ser o Presidente de todos os portugueses, mas apenas o Presidente daqueles que tinham votado nele. O tom revanchista e sectário dessa intervenção deixou claro qual é o perfil daquele personagem. E é um personagem inculto, ignaro, ignorante e que tem sido uma verdadeira tragédia para a democracia portuguesa. Segundo ponto. Eu acho que é também muito interessante ver aquelas mordidelas lançadas por alguns setores do Partido Socialista, que funcionam assim um pouco como os Rottweilers, quando os donos não lhes convém taticamente aparecerem muito. O Sérgio Sousa Pinto é um homem do escritório da advocacia de António Costa e de Jorge Sampaio e faz um ataque absolutamente furibundo à possibilidade da candidatura designadamente de Sampaio da Nova.
o que mostra realmente o que se passa hoje no interior do Partido Socialista. Agora, eu acho que nós, ao analisarmos a questão das eleições presidenciais, devemos saltar fora do quadro estritamente, digamos, dos partidos e da lógica dos partidos. O que está aqui em causa, neste momento, num momento particularmente difícil do ponto de vista político, económico, financeiro e não só, para o país, nós temos uma dívida pública de que ninguém fala neste momento, absolutamente astronómica. Mas é possível ser da lógica dos partidos? É possível haver um candidato? É perfeitamente possível. É perfeitamente possível e a obrigação das forças políticas, inclusivamente partidárias, é trabalharem nesse sentido. Isto é de adotarem uma posição política de base, que é a definição de princípios que são suscetíveis de unir camadas do povo, independentemente da sua filiação partidária específica. E volto àquilo que disse há pouco, e não é por acaso que corrige a formulação de uma candidatura de esquerda. Não, eu acho que isso é uma fórmula redutora, errada e que, aliás, conduz à derrota. Para derrotar... Uma candidatura que poderia unir a esquerda. Não. Eu acho que é mais amplo do que isso. Eu acho que há pessoas que não são de esquerda, mas são democratas e patriotas, e é necessário unir essas pessoas neste momento. Acha que Sampaio da Nova poderia conseguir votos ao centro? Já disse há pouco que reúne algumas desses requisitos e que é uma das possibilidades a considerar. Mas acho que ainda é cedo e que devemos analisar todas as possibilidades. Também ainda é cedo para António Costa se manifestar se o PS apoia ou não. O problema não é o de António Costa se pronunciar, ser cedo ou não para ele se pronunciar. Acho que é cedo para qualquer pessoa se pronunciar. Os candidatos que se apresentem e que se clarifique o quadro. Volta àquilo que disse. E acho que se devem apresentar antes de nós estarmos em eleições legislativas. Para que as forças políticas, aí sim, forças políticas claramente partidárias, em eleições claramente partidárias, como são as eleições parlamentares, saibam exatamente quais são os cenários possíveis em termos de eleições presidenciais que terão pela frente. Porque aquilo que nós tivemos nos últimos anos demonstra exatamente que a clarificação desse quadro é absolutamente essencial. A tragédia Acha que um voto pode condicionar o outro, do eleitorado? Acho que sim. E a tragédia que foi ter-se um governo de extrema-direita, não é de direita, é de extrema-direita, aplicando um programa fascista na maior parte dos seus aspectos, com um Presidente da República igualmente fascista, o resultado é o que nós temos hoje no país. Nós temos um país que está completamente esfrangalhado, um país de pobres, de esfomeados, de desempregados, sem ativos estratégicos nenhum, sem nenhuma capacidade de construção. Mas quando fala nessa necessidade de uma alternativa de desenvolvimento, uma união mais ampla, seja à esquerda ou à direita, vê alguém no espectro político que possa ter essa função? Eu acho que há inúmeros cidadãos que se podem candidatar e a questão está em nós esperarmos que algumas dessas pessoas candidatas... Qual seria o seu desejo à sua vontade? Não é um problema de nomes, repito outra vez. O problema é dos interesses que essa pessoa protagonize. E os interesses que eu acho, e as forças políticas que essa pessoa aglutina em seu redor, em meu entender, deve ser uma ampla unidade de todas as forças democráticas e patrióticas. Se quiser, isto em termos de classe, para usar uma linguagem marxista, significa unir os operários, unir os camponeses, unir os setores da pequena burguesia e até da média burguesia democrática e patriótica. E alguns destes setores não são setores de esquerda. É por isso que a fórmula do PCP, por exemplo, e que defende também para o governo um governo democrático de esquerda, é uma fórmula redutora, porque dada a natureza do governo que nós temos hoje e das forças que dominam o país, que é o grande capital financeiro, com o grande capital financeiro europeu por detrás, de que eles são os seus representantes em Portugal, só os operários não têm força suficiente para derrubar um governo desse e impor um rumo diferente ao país. Só os operários e os camponeses não têm força. É preciso unir outras classes intermédias, que são democratas e patrióticas, como eu dizia há pouco, amam suficientemente o seu país para estarem de acordo com essas outras classes relativamente a um programa político que se fundamenta nestas ideias fundamentais. Não aceitar o pagamento de uma dívida que não é da responsabilidade do povo, não aceitar a venda do país a retalho, não aceitar a lógica das políticas de austeridade, fazer do combate ao desemprego, que é preciso assinalar aqui, mas alguns desses cujo ideais volume real são bastante mais à esquerda do PS. Deixe-me só terminar isto, porque isto é um dos temas que ninguém quer abordar.
apesar de eu ter aqui várias vezes salientado isso, o número real do desemprego é o dobro do número oficial do desemprego. É o dobro e que está hoje disfarçado por uma técnica sucessivamente aumentada, relativamente à qual os comentadores e os especialistas fazem o mais cúmplice dos silêncios, que é o de multiplicar aquilo que, em termos estatísticos, se chamam os desempregados ocupados, os inativos desencorajados e os inativos disponíveis. E só estes representam um número, mais o subemprego visível, representam um número superior aos desempregados. Quer dizer, um país que tem cerca de 1,5 milhão de pessoas realmente desempregadas, cerca de 1.400.000 pessoas, que está a ter a sangria, sobretudo da juventude e da juventude mais qualificada em termos de imigração, é um país que está já no desastre. E eu terminaria apenas com essa... Já está a fazer o balanço dos 4 anos da ajuda externa. Sim, mas é para salientar como a gravidade... de intervir também. Mas a gravidade do país, que não se compadece com as descrições cor-de-rosa, quer do Governo, quer do Presidente da República, ao serviço do Governo, Cavaco Silva, exige, de facto, que todos os democratas e patriotas se unam. E eu saúdo a evolução das posições, designadamente do meu amigo Luís Gomes, que até já diz aqui, depois de ter defendido Cavaco Silva, até já diz aqui que afinal Cavaco Silva não correspondeu às expectativas e que o Presidente da República que ele ambiciona é uma pessoa diferente daquela que foi Cavaco Silva. Bem-vindo, sendo um democrata e um patriota, seguramente também poderá vir a participar de uma solução como aquela que eu defendo. Deixe-me só dizer, recorde-se do que é que eu disse aqui sobre a justiça a propósito dos vistos gold e o que é que está agora a saber sobre a fuga do ministro Miguel Macedo. E sobre a justiça, o que eu quero dizer é isto. Nós temos neste momento uma justiça que tudo o que cheira à esquerda, mesmo que seja esquerda formal, é perseguida até debaixo da cama com a ajuda de uma certa comunicação social e das fugas cirúrgicas de violações do segredo de justiça. Tudo o que são quadrilhas de bandidos como a família Espírito Santo ou de direita, a começar pelo Sr. Miguel Macedo, passeiam-se impunemente pelo país sem sequer terem sido constituídos arguidos. É este temos mesmo que terminar. Mas sob esse ponto de vista temos um mérito. E eu não quero evocar os galões para mim, mas temos um mérito e eu fui uma das pessoas que tenho levantado sistematicamente. Temos mesmo que terminar. Peço desculpa por interromper, mas muito obrigada aos dois. Até à